Meu nome é Silvana Maria da Silva, eu tenho 47 anos. Conheci uma pessoa há 19 anos atrás e iniciou um relacionamento. Eu vivi com ela durante 18 anos, teve períodos de separação, mas sempre voltava. E depois de um ano de relacionamento, ele começou com os abusos. Primeiro, ele estava sempre falando uma coisinha aqui, outra coisinha lá, sempre procurando os defeitos em mim. E aí, com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais forte. Não era só as agressões verbais, começaram também as agressões físicas. E até que no ano de 2021, eu comecei a acordar. Eu fiquei grávida, né? Aos 45 anos, me separei e a partir daquele momento eu decidi viver uma nova vida. Então, por conta de eu estar grávida, eu falei que eu não gostaria que aquela criança vivesse todas as situações que os meus outros filhos viveram desse relacionamento. Na verdade, eu tive 9 filhos com essa pessoa, um nasceu morto, né? Nasceu e morreu, e 3 abortos, e eu tenho 5 vivos só. E então, quando eu fiquei grávida da Valentina, eu não gostaria que ela passasse o que os outros irmãos dela passou. E eu comecei a fazer uma rota de fuga. Então eu queria procurar as cidades que tivesse o melhor índice em educação, em saúde, em segurança. Então eu fiz uma pesquisa de várias cidades. Em um mês eu planejei tudo e eu vim para cá. Eu costumo falar que eu vim sem lenço, sem documento, sem nada no bolso nem nas mãos. Vim só com a coragem mesmo, porque além de eu vim sozinha com os meus 5 filhos, só que eu achava que o desafio, assim, o maior eu já tinha vencido, mas esse não foi o maior, né? Esse não foi o maior desafio. O maior desafio ia ser a partir daquele momento, porque eu ia aprender a viver sozinha, eu e os meus filhos. E não é fácil. Eu só falei que eu estava procurando uma casa, mas até então ele não sabia se eu tinha conseguido essa casa ou não. E aí eu fui orientada por uma conhecida, que era advogada, que eu fazia a unha dela e eu comentei com ela por cima. Eu também não fiz nada assim nas loucuras. Primeiro eu me programei, eu me preparei. Então essa advogada foi e me falou: Sil, tu não pode simplesmente catar os teus filhos e sumir, porque ele é pai e ele pode fazer um boletim de ocorrência e dizer que tu sequestrou os filhos. Então, aonde tu tiver, que tu chegar e tiver em segurança, tu escreve e manda um bilhete para ele falando que a partir daquele momento tu não mora mais naquele lugar, mas que ele tem total liberdade de visitar os filhos. Então ela me orientou direitinho como eu tinha que fazer, ela até fez um modelo. Então assim eu fiz. Quando eu cheguei em Jaraguá, 2 dias depois, eu mandei essa mensagem para ele falando que eu não morava mais lá, que eu estava no estado de Santa Catarina, na cidade tal. A detalhe, ela falou que eu tinha que falar meu endereço por enquanto, porque ele poderia entrar como sequestro, né? Então eu tinha que me resguardar de todas essas situações. Então eu mandei uma mensagem explicando onde eu estava, dando o endereço, o bairro e tudo. E depois, ela falou que depois que eu fizesse isso, eu ia atrás da justiça e aí eu pedisse uma medida protetiva, mostrasse todas as coisas que eu tinha, inclusive uns dias antes tinha tido uma situação e ele falou que ele ia quebrar minhas pernas, então eu poderia estar mostrando isso. E assim eu fiz. Eu já vinha e eu só também comecei a pensar e realmente ter essa decisão porque eu comecei a me cuidar, eu comecei a fazer terapia, então assim eu comecei a buscar ajuda psicológica e a partir daí a minha mente foi abrindo, né? Eu fui tendo noção do que eu vivia. A que mais me machucou foi quando eu estava grávida da minha filha Vitória, né? Que na verdade eram 3, desses 3 ficou 2, desses 2 ficou 1. Só que nesse tempo
que o médico viu que era 3, eu me senti mal, então eu tive um começo de aborto, então o médico, ele falou assim que eu tive um aborto, que o corpo absorveu, e aí nesse tempo ele me bateu, ele deu um chute na minha barriga. Então eu acho que esse foi o momento mais doloroso porque assim, eu tava esperando os filhos dele e ele bateu justamente, ele me deu um chute na barriga. Então foi um dos momentos mais doloridos. E o segundo momento mais dolorido também foi quando eu estava gestante de novo do meu filho Guilherme. E eu saí para levar meus filhos na escola e ele começou a se relacionar com uma outra mulher. E nesse período, eu sei lá o que ele combinou com ela, só sei que de repente eu fui levar meus filhos na escola. Quando eu cheguei, minhas coisas estavam todas na rua. Então ele deu o que ele podia dar e o que era meu, que eu tinha comprado com meu dinheiro, ele deixou na rua. E eu estava grávida, e eu comecei a enxergar e foi a partir daí que eu comecei a procurar ajuda e também foi a partir daí que eu comecei a pensar, se ele já fez tudo isso, o próximo passo vai ser tirar a minha vida. Porque não tinha mais o que ele fazer, porque ele já tinha me batido, ele já tinha feito tudo. E aí ele me colocou na rua com os filhos dele. Ele inventou várias histórias mirabolantes para a mulher que ele trabalhava. E assim, no meio disso tudo, você acaba sendo o monstro de toda a situação. E eu fiquei 18 anos vivendo isso. 18 anos, gente, é muito tempo, né? Nessa situação, o que acontece? Você é a vítima, mas as pessoas te colocam você como algoz. E aí você fica perdida, porque você fica pensando, quem sou eu? Realmente foi eu que provoquei tudo isso? Foi eu que fiz tudo isso? Foi eu que quis que isso acontecesse? Foi eu que provoquei ele? E às vezes, assim, quando você reage, aí você não reage porque você pensa, se eu reagir vai ser pior, né? Ele vai ficar mais agressivo, ele vai fazer mais coisa, ele vai quebrar minhas coisas. Eu tenho tantas coisas minhas que foi quebrada. Eu me mudei para o Jaraguá do Sul, nós passamos a viver juntos no final de 2015, a partir de setembro, outubro de 2015. E nos casamos em outubro de 2016. Eu me mudei com esta promessa de construir uma vida juntos, né? Então eu tinha uma vida muito boa e estabilizada em Balneário Camboriú. Eu já tinha o meu próprio escritório, eu morava com muito conforto na casa dos meus pais. Era uma mocinha, né, 26 anos. Conheci um homem que aparentemente era um príncipe. E foi muito convincente nos primeiros meses, de fato se comportou como se fosse. E nessa ideia de que eu estava realmente diante de uma pessoa muito adequada para construir uma vida juntos, né? Então assim, ele se apresentava como alguém que ele literalmente tinha os requisitos que era para me encantar, digamos, né? Então ele era uma pessoa aparentemente muito agradável, era um homem que tinha uma formação, né, que tinha uma adequação intelectual também, não intelectual, mas assim uma formação condizente com a minha questão cultural, assim, alguém que conseguia conversar de igual para igual. Mesmo assim também não era, apesar que Balneário Camboriú é um lugar assim que muitas vezes os homens apelam muito para a parte econômica, então ele era discreto, né? E depois eu fui entendendo que isso tudo fazia parte de um perfil, porque toda essa descrição, por exemplo, se reverteu em me explorar, de certa forma, né? A princípio foi esse o contexto. Eu demorei anos para perceber. O que aconteceu é que ele... aí é que está o grande problema. Ele era muito perfeito. Então, quando ele começou a me cobrar a mesma perfeição, eu entendia que ele tinha uma autoridade para fazer isso. Né? Foi uma coisa que, com a minha psicóloga esse ano, ela começou a falar, tu tem que tirar ele do pedestal este ano. Entendeu? A coisa já estava... Então, assim,
no início ele conseguiu, né, me conquistar e me fazer acreditar muito nele, acreditar muito no que ele tinha para... Então, assim, quando ele começou a me repreender, tinha coisas que não fechavam para mim. Mas era ele, uma pessoa que eu admirava, não era qualquer um, era o homem que eu tinha escolhido constituir uma família, era o homem que eu tinha escolhido, pensava eu, né, ter um filho. Então, isso tudo pesava muito. E, por exemplo, este ano, para mim, foi uma surpresa quando eu descobri a vida dupla dele, né? Porque realmente ele era muito moralista. Então, assim, ele era uma pessoa que me exigia uma perfeição em tudo, tudo. E, assim, a chance de errar era zero. E mesmo eu acertando, eu era muitas vezes subjugada. Então, desse tipo de moralismo, eu não esperava uma falha de caráter tão severa como tudo que aconteceu. E a partir do momento que eu descobri essa vida dupla dele, daí sim eu comecei a compreender que eu estava vivendo com uma pessoa abusiva, né? E daí sim, foi com a ajuda da terapeuta. Assim, não posso deixar passar a polícia militar, a polícia civil fizeram um papel sensacional desde o começo, me dando esse suporte. Infelizmente, no Ministério Público e no Poder Judiciário, a situação se inverteu bastante, não encontro o mesmo amparo e estou lá procurando ainda por direitos do meu filho, nem estou falando dos meus, né? Embora eu tenha tido sucesso no pedido de medida protetiva, né? Mas na parte inerente aos direitos do meu filho, toda a condição, toda essa situação da influência dele ainda está fazendo grandes prejuízos. Agora, quando eu vim para Jaraguá, 2015, final de 2015, porque foi uma mudança muito brusca para mim. Mas primeiro começou com ele, quando a gente saiu de Belo Horizonte, ele veio primeiro. E aí ele meio que veio fugido, assim. E eu não entendia o que estava acontecendo. Mas ele não queria nem despedir da gente, nem de mim, nem do filho, e queria vir embora rápido. Aí foi muito difícil, mas ele veio. E quando eu cheguei foi bem complicado para mim, porque aí eu fui descobrir que ele se dizia homem de Deus e que estava liberto da pornografia e das garotas de programa, mas ele queria justamente sair de Belo Horizonte fugido, porque ele havia sido descoberto mais uma vez pelo pessoal da igreja e daí ele quis vir para cá para recomeçar. Não que eu vim forçada, porque eu também queria, porque eu achava Jaraguá do Sul uma cidade próspera e eu queria morar aqui. Mas então eu vi que ele não tinha mudado nada daquilo que ele falava que tinha mudado. E toda vez era essa questão de quando ele era descoberto, e a gente chamava um líder da igreja. E aí ele jurava que não ia fazer mais, que ia mudar. E no final das contas o que ele faz até hoje é mudar de igreja, mas o caráter ele não muda. Então ele vai atrás de um outro pastor, de um outro líder que não conheça, que não saiba da história dele. Daí quando eu soube, né, porque o Piá estava com o celular na mão e eu peguei o celular para pôr algum vídeo e vi o que ele tinha acessado. Aí eu falei, mas você tinha que cuidar, porque às vezes o menino acessa na inocência, né? E daí eu descobri e estava aqui numa cidade totalmente isolada da família, não conhecia ninguém. Daí eu procurei apoio na igreja novamente e aconteceram várias coisas que foram horríveis, porque foi meio que o pastor apoiou ele. Eu comecei a escutar das mulheres da igreja aqui em Jaraguá do Sul que o meu marido não é meu inimigo, que eu não podia denunciar ele, seja por deixar o menino sozinho enquanto eu trabalhava, que é abandono de incapaz, ou comigo mesmo. Você não pode denunciar ele não é seu inimigo, você tem que orar. E daí eu comecei a falar que queria voltar para minha cidade. E eles se reuniram, que eu não podia fazer isso, que eu tinha que perdoar, que eu tinha que deixar, que ele jurou que não ia fazer mais e que ele ia
mudar e que ele ia se subordinar ao pastor, ia passar por cura e libertação, mas toda vez que chegava em casa ele me acusava, viu? Você falou com o pastor, virou fofoca na igreja, é você que precisa de cura e libertação, porque é a sua família que é destruída, é a sua família que é conturbada, por isso que você é assim, é por isso que você é louca. Aí os pastores me chamaram mais uma vez para conversar e que eu não podia ir embora, que Deus criou o casamento, e que eu não podia ir, que eu tinha que ficar, e que eu tinha que lutar pelo meu casamento. E naquele dia a pastora ainda orou por mim e falou assim, agora você desistiu de ir embora, né? Porque eu orei por você. Eu falei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu tenho que pensar. Só que aí eu descobri que eu estava grávida. E aí eu decidi ficar, porque, querendo ou não, sabia que a qualidade de vida em Jaraguá era melhor, mesmo em depressão, mesmo querendo ir embora, mas eu sabia que aqui era melhor. Então eu fiquei, aí a bebê nasceu e ele achou que estava tudo em paz. Foi onde ele já quis mudar de igreja, já foi atrás de uma outra igreja, para fugir daquela em que sabiam do caso. E quando a bebê nasceu, aí eu procurei ajuda no postinho. Eles acharam que era depressão pós-parto, mas eu sabia que não era, porque já eram outras coisas que estavam vindo há mais tempo. E aí eles me encaminharam para o CAPS, e foi o melhor tratamento da minha vida, assim, porque a bebê tinha nascido, daí eu consegui uma bolsa na faculdade de 100% para fazer biomedicina. Ele aceitou, porque ele falava assim que a minha empresa, a minha clínica de estética tem que prosperar para que ele viva por conta da obra de Deus. Então que ele não vai trabalhar, que ele não fosse trabalhar e eu sustentasse tudo. No CAPES, tanto os psiquiatras quanto os psicólogos, eles foram conversando comigo sobre essa questão do relacionamento abusivo, porque eu cheguei lá primeiro pensando que eu era bipolar e segundo que eu estava achando que eu era a pessoa abusiva da relação, não que eu estava sendo abusada. De tanto que ele fazia esse jogo de inverter a situação, ele me dizia que eu era abusiva, que era louca. Então os psiquiatras foram me ajudando, os psicólogos. Só que aí eu decidi que eu ia terminar minha faculdade. Para o bem dos meus filhos, eu precisava desse diploma também. Então eu fui aguentando, mas eu sempre falava, quando eu terminar a faculdade eu vou dar um basta nisso. Tanto que hoje meu filho fala, bem que você avisava que quando terminasse a faculdade você ia se divorciar. Mas aí quando foi no final do último semestre, foi em 2022, né? Eu comecei a tomar atitudes assim de não depender do carro dele, porque eu sabia que ele me perseguia, ele rastreava o carro. E eu comecei a não depender mais do carro dele, então usar Uber, andar de ônibus, e aí ele foi vendo essa mudança, né? E eu falei que eu não acreditava que ele viajava bastante para trabalhar de Uber em Balneário Camboriú, em Florianópolis, então sabia que ele não estava só comigo, com as garotas de programa, inclusive às vezes tinha mensagem no celular dele. Aí ele falava, não quero nada com ela, elas que estão querendo trocar corrida pro programa, mas eu não quero. Daí, em fevereiro do ano passado, eu baixei um aplicativo de relacionamento, fiz uma conta falsa, sem minha foto, com outro nome, e achei ele lá. Com foto, inclusive, do nosso filho, tipo, bancando um paizão, assim, sabe? E nesse dia era carnaval, e ele estava trabalhando em Balneário Camboriú. Então, eu tirei um print e falei pra ele, olha, se eu te falei, as minhas clientes te acharam no aplicativo. Não, eu tava lá te procurando. Eu falei, me procurando por quê? Daí, quando eu comecei a falar que eu queria o divórcio mesmo no ano passado, e marquei até de horário na Defensoria Pública,
Ele começou a falar que eu estava louca, que eu não estava em condições psicológicas de divorciar, porque eu estava afastada da igreja, que eu ia para o inferno, e que isso não era atitude de uma pessoa normal, e que ele olhou no YouTube e que descobriu que eu tinha o diagnóstico de borderline, algo que eu nunca tinha contado para ele em nenhum dos anos, mesmo o pessoal do CAPS nunca falou, sempre foram muito discretos, então... E ele falou, lá no YouTube eles falam que o borderline termina um relacionamento e se arrepende. Você vai divorciar de mim, depois você vai vir atrás de mim, eu não vou te aceitar de volta. Aí eu falava, eu sei muito bem o que eu quero, né? Eu já trabalhei isso na minha mente, como que eu ia sair desde que eu fiz o tratamento no CAPS. Que eu ia terminar a faculdade, que eu ia me estabelecer financeiramente para sair. Daí eu fui na Defensoria Pública, eu contei essa história, eles falaram, vai na Delegacia de Mulheres, porque isso é abuso psicológico. E eles não podiam me ajudar porque, somando com a renda dele, a minha renda e a dele, extrapolava a renda familiar da Defensoria Pública, né? Daí eu fui na delegacia, e o policial falou que não era crime, que ele não tinha feito nada. Porque inclusive eu relatei que eu tinha um cartão de crédito que era dele, que eu usava para comprar comida para as crianças. E ele me tomou esse cartão, tentando tirar minhas condições financeiras, né? Não, mas se o cartão é dele, ele tem o direito de pegar. Eu falei, tudo bem. E que eu procurasse ajuda psicológica porque eu estava abalado. E eu saí de lá indignada. Mas fazer o quê? Daí um dia eu chamei o Uber para ir para o estágio da faculdade, que era lá no Baipendi. Só que eu ia passar no centro para comprar uma faixa de cabelo para minha filha. E de lá eu ia a pé para o Baipendi. Ele estava em casa limpando o carro. Aí ele primeiro entrou, ele colocou a cabeça dentro do carro para ver se o cara era Uber mesmo, se ele ia começar a corrida. Nesse meio tempo que eu saí de casa, eu recebi a mensagem da minha supervisora que não era para eu ir, que a paciente tinha cancelado. Só que eu já estava no Uber e eu queria ir no centro. Então eu falei, vou ir no centro e depois eu pego o ônibus e volto para casa, normal. Daí quando eu estava lá no centro, ele me ligou e começou a me xingar, porque ele foi lá no meu local de estágio buscar água, entre aspas, e a minha supervisora falou, não, a Jana não vai vir, porque eu avisei ela. E onde que eu estava traindo ele, e me xingou de tudo quanto era coisa no telefone. E aí eu falei com ele assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos desligar o telefone, eu vou ligar para minha mãe e vou falar para ela que eu quero sair, que eu quero divórcio, e eu vou ver o que eu vou fazer. Vou ver o que a minha mãe vai falar. Ai, mas você não pode fazer isso, porque aí ele começava a inverter a situação. Você não pode fazer isso porque eu fui lá só para buscar água. Eu falei, mas você estava em casa, você não foi lá buscar água. Você foi lá me perseguindo, porque você estava em casa, você podia ter pego água lá. Tem bebedouros, tem torneiras, tem várias coisas. Você foi lá para me perseguir. E ainda me expôs diante de uma situação que, por mais que eu não seja a melhor pessoa, e você me expôs, então não quero mais. Agora, para mim, chega, e dali foi o ponto final, assim. Eu decidi mesmo, e minha mãe queria que eu fosse embora de Jaraguá, mas eu não quero ir. E daí ele veio falar que ele me perdoou por causa da medida protetiva, que ele não precisava daquela medida. Daí eu falei com ele, como que não precisava? Você me perseguia, você clonou meu WhatsApp, você tentou tirar minha renda, minhas possibilidades financeiras. Como que não... E fora as vezes que você me disse que eu era louca, de que eu estava afastada de Deus, que eu vou pro inferno.
toda essa pressão psicológica, trazendo pastor para falar comigo.